Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 3 de julho de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali custando aproximadamente 109.800 dólares americanos. É isso mesmo, o Bitcoin está lutando ali para voltar para os 110 mil. Na verdade, na manhã do dia de hoje ele já conseguiu até romper essa marca, mas não conseguiu se estabilizar ali. Mas o Bitcoin está lutando para voltar para os 110 mil dólares de forma fixa, com uma valorização ao longo dessas últimas 24 horas de aproximadamente 1,73%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está tendo uma performance ainda mais robusta ao longo desse último dia. Ao longo desse último dia, o Ether está com uma valorização aproximada de 5,4%, com cada unidade nesse momento em 2.600 dólares americanos. A gente consegue ver que as principais criptomoedas estão tendo uma valorização bastante considerável. Chainlink está valorizando quase 5%, Solana está valorizando mais de 2%, XRP está valorizando mais de 4%, a Sui está valorizando mais de 8%. Enfim, a gente vê que o mercado cripto está majoritariamente verde, está majoritariamente olhando para cima. E isso, sem sombra de dúvida, tem muita relação com os índices, com os fatores macroeconômicos que estão ajudando bastante o mercado financeiro de uma forma geral. Tanto é que não é só cripto que está valorizando. Se a gente olhar o mercado de estoques, o mercado acionário também americano, a gente vai ver também uma valorização ao longo do dia de hoje. O mercado está aberto aproximadamente 1h15 e a gente tem o S&P 500 operando em alta de 0,78%, que é uma alta bastante forte. A Nasdaq operando em alta de 0,90%, Dow Jones operando com alta de 0,84%. Então a gente vê que o mercado financeiro, de uma forma geral, está olhando para cima, está tendo sim uma valorização considerável. E a gente consegue ver isso também, naturalmente, nos produtos de cripto do mercado americano. O ETF de Bitcoin Spot do dia de ontem teve novamente um inflow. Foi um inflow bem considerável porque ele conseguiu zerar o outflow que teve na terça-feira. Se na terça-feira a gente teve um outflow de 3.530 BTC, no dia de ontem, dia 2 de julho, quarta-feira, a gente teve um inflow, a gente teve uma entrada de 3.775 Bitcoin. Inflow bastante considerável. E para vocês terem uma ideia de como esses ETFs estão sendo bem sucedidos, o ETF de Bitcoin da BlackRock, ele já rende mais, ele já gera mais receita para BlackRock do que o principal fundo S&P 500. Então, o IBIT, que é justamente esse ETF de Bitcoin, já ultrapassou o IVV em receita anual de taxas. Isso reflete, sem sombra de dúvida, um aumento crescente da demanda por parte de investidores tradicionais. Investidores tradicionais que estão utilizando esse produto em específico para se expor em Bitcoin. Mas se no dia de ontem a gente teve inflow no ETF de Bitcoin Spot, o mesmo a gente não pode dizer no ETF de Ether Spot. A gente teve uma saída pequena mesmo, se a gente somar todos os ETFs, deu um total de 790 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 1,9 milhão. Essa semana ainda está bastante no positivo, por exemplo, mas de qualquer forma a gente teve outflow. E a gente precisa acompanhar o mercado ao longo do dia de hoje para saber o que vai acontecer, se essa tendência de venda vai continuar ou se ela vai ser rapidamente interrompida. Vale ressaltar que amanhã é feriado nos Estados Unidos, então no dia 4 de julho, 4th of July, o mercado não abre. Então hoje vai ser o último dia de negociação do mercado americano ao longo dessa semana. Então a gente vai acompanhar de perto e vai trazer aqui para vocês o resultado amanhã no episódio do Giro Bitcoin. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão do Bitcoin e das criptomoedas de uma forma geral estarem cada vez com mais demanda por parte de investidores tradicionais, isso é algo que inclusive os grandes bancos já notaram. Inclusive o banco belga KBC planeja permitir que os clientes de varejo investam em Bitcoin e Ether por meio de sua plataforma de investimento. Então eles têm uma plataforma de investimento e querem possibilitar que os seus clientes comprem Bitcoin, comprem Ether diretamente através deles. Vale ressaltar que é um dos primeiros bancos belgas a adotar cripto e esse movimento é bastante interessante. A gente tem visto esse movimento se espalhar ao redor do mundo todo, de grandes bancos, de grandes corporações, oferecendo o Bitcoin para os seus clientes. E é o que eu sempre bato na tecla. Se a gente olhar para o passado, não tão distante assim, de 2016 a 2018, aqui no Brasil, por exemplo, se você, na hora que você fosse fazer uma transação, uma transferência bancária, e colocasse ali no comentário Bitcoin, Ether, criptomoedas, se você fizesse isso, você corria um grande risco de ter a sua conta bancária cancelada por falta de interesse comercial. Essa era a justificativa do banco para cancelar as contas bancárias. E atualmente, a grande parte desses bancos que faziam isso ali naquele momento, hoje em dia,
eles oferecem a possibilidade de você comprar Bitcoin, de você comprar Ether através das suas plataformas. Então esse é um movimento que a gente está vendo ao redor do mundo. Grandes bancos, grandes corporações financeiras começando a admitir que criptomoedas não são mais o futuro e são sim o presente. Que ou eles fazem isso ou eles vão perder participação no mercado porque algum outro concorrente deles vai fazer. Inclusive um grande banco que faz rotineiramente previsões para o Bitcoin, é o Standard Chartered, que é um grande banco de UK, do Reino Unido, e ele espera que o Bitcoin atinja novas máximas de 135 mil dólares ainda nesse ano, mais especificamente no terceiro trimestre. No novo relatório que eles lançaram sobre o Bitcoin, tem essa previsão. Vale ressaltar que o Bitcoin hoje, que nem a gente acabou de comentar, está lutando ali para voltar para os 110 mil dólares e que a all-time high do Bitcoin, ou seja, o topo histórico do Bitcoin, aconteceu dia 22 de maio desse ano, ou seja, faz aproximadamente um mês, onde o BTC bateu 111.970 dólares. Então a gente não está tão distante assim de uma nova all-time high. A gente está cerca de 2% de uma all-time high. E o Standard Chartered acredita que a gente vai atingir uma nova all-time high de 135 mil dólares ainda esse ano, mas só no terceiro trimestre. Vamos ver, vamos acompanhar de perto, mas o Bitcoin ele parece estar com forças para conseguir renovar a all-time high, por exemplo, nas próximas semanas. De qualquer forma, 135 mil dólares é um próximo patamar, é um próximo nível e vamos acompanhar de perto para ver se essa previsão vai estar certa. Inclusive, eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui no comentário, independente da plataforma que você estiver escutando o episódio, se você acredita que a gente vai bater 135 mil dólares ainda esse ano. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando sobre a Solana, um dos maiores criptoativos do mercado, que sempre fica brigando ali pela quinta, pela sexta posição, nesse momento é o sexto maior criptoativo, atrás da BNB e na frente da USDC, teve um primeiro ETF de staking aprovado pela SEC. Eu estou frisando ETF de staking porque muita gente está chamando esse ETF de Solana Spot. E, na verdade, não é de Solana Spot. Solana Spot quer dizer à vista. Que nem a gente tem o de BTC à vista, que nem a gente tem o de ETH à vista. E você precisa, para ter um produto Spot, para um produto à vista, você precisa ter esse produto custodiado em algum lugar. Você precisa ter a posse e a custódia dele em algum lugar. E nesse caso desse ETF, do ETF da Rex Oil Spray, ele tem uma estrutura inovadora, de fato, mas ele não é só em Solana diretamente. Ele tem Solana, ele tem produtos negociados em bolsa de Solana, eles têm alguns tokens de Jito, que é um token de rendimento, né, de staking da própria Solana, e além disso, eles já oferecem justamente essa questão de rendimento. Então, é interessante justamente por causa dessa estrutura que eles conseguiram montar para oferecer rendimento. E, inclusive, a taxa de rendimento esperada por eles é de aproximadamente 7% ao ano, que vai ser repassada aos cotistas sem nenhum tipo de taxa. Então, essa estrutura deles está sendo bastante comentada justamente por ser uma estrutura muito interessante para ser seguida por outras altcoins que têm staking também, que têm possibilidade de rendimento. E no primeiro dia de negociação, ele teve um fluxo interessante de 33 milhões de dólares e teve 12 milhões de dólares de inflow. É bem menor do que um ETF de Bitcoin, do que um ETF de Ether, muito menor. Mas, de qualquer forma, é um volume considerável para uma altcoin, um volume expressivo e que nem o mercado, os analistas estão chamando, falando que é um healthy start to trading, ou seja, foi um início de trade, de operação bastante saudável. A Polymarket, a casa de apostas descentralizada, está dando com 99% de chance da gente ter a aprovação de um ETF de Solana Spot até 31 de julho, ou seja, até o final desse mês. Reforço, esse ETF aprovado causou uma confusão e muita gente está falando que esse já é um ETF de Solana Spot. Mas eu não acredito que seja, porque é uma estrutura diferente, inclusive uma estrutura jurídica diferente, e aí, inclusive, é o que a maior parte dos comentários aqui na própria Polymarket está falando, que é uma estrutura jurídica diferente, que não é um ETF de Solana Spot, mas que sim, a aprovação desse ETF é um indício de que a gente vai ter a aprovação de um ETF de Solana Spot em breve. E eu digo mais, essa questão de staking pode destravar a aprovação também de staking no ETF de Ether. Se a gente tiver staking no ETF de Ether, a gente vai ver um grande fluxo de capital indo para esse produto. Afinal de contas, muitos investidores procuram um ETF que ofereça rendimento para os cotistas. E o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, tem essa possibilidade. Então, eu particularmente acredito que essa aprovação de staking de um ETF de Solana
pode ajudar bastante o ETF de Ether também. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando uma notícia aqui do Brasil. No dia de ontem a gente teve um dos maiores ataques hackers da história do mercado brasileiro. Foi pelo menos R$1 bilhão que foram drenados de contas relacionadas ao Banco Central. Eles invadiram contas de reserva do Banco Central e roubaram mais de 1 bilhão. Tem gente que fala que esse número passou bastante de 1 bilhão, que pode ter chegado inclusive em 3 bilhões. O ataque não aconteceu diretamente no Banco Central, ele aconteceu na CIM Software, que é uma empresa autorizada e supervisionada pelo Bacen, que disponibiliza API e web service para acesso direto às mensagens de Pix, TED, DDA e outros arranjos, assegurando comunicação entre bancos fintechs e demais instituições. Então eles conseguiram acessar essas contas de reserva através desse software em algumas instituições financeiras, como o Banco BMP, Bradesco e Credit System. O Bradesco falou que ele não chegou a ser afetado diretamente, não conseguiram drenar dessas contas de reserva que passam pelo Bradesco, mas de qualquer forma, por que a gente está noticiando isso aqui? Porque grande parte da imprensa começou a falar que esse valor tinha sido convertido em criptomoeda. E é verdade, sim, que parte desse valor eventualmente foi sim convertido em criptomoeda, mas grande parte desse valor não conseguiu ser convertido em cripto porque as corretoras, as exchanges, as mesas de OTC conseguiram identificar um volume estranho com cadastros novos e barraram essas utilizações. Aqui, de acordo com pessoas ligadas às empresas, parte dos recursos já foi bloqueado nos bancos e muitas mesas de OTC cripto negaram o cadastro e as operações dos hackers. Justamente por causa disso, notaram cadastros novos com alto volume de transação, querendo converter para já, então eles bloquearam as transações. Muita gente fala que o mercado cripto não tem compliance, não tem segurança, muito pelo contrário, o mercado cripto tem um compliance muito sério, muito robusto. Então, se você não vê compliance no mercado cripto, de duas uma. Ou você está completamente por fora de como funciona realmente o mercado cripto, ou você está se envolvendo com bad players, com agentes ruins do mercado, e aí você precisa tomar muito cuidado com todas as suas transações. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia aqui no episódio. Você já sabe, não importa por onde você está vendo, passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas, dá o seu like, ativa o sininho de notificação, porque isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!